E a guerra na Ucrânia entra no 31º dia. Para analisarmos os efeitos do conflito na economia mundial, vamos conversar a partir de agora com o economista e advogado Alessandro Azzoni, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Perfeito. Doutor Alessandro, o senhor sempre colaborando aqui com a Jovem Pan, mas eu queria iniciar essa entrevista destacando que ontem os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram uma parceria justamente para reduzir a dependência da Europa do gás que vem da Rússia. Então, os Estados Unidos anunciaram um aumento no fornecimento de gás para o continente europeu. Do outro lado, o Kremlin, em coletiva, disse que o mundo é muito mais diversificado do que os Estados Unidos e a Europa, sinalizando que eles estão conseguindo se adaptar a essa nova condição. Então, a Rússia finge que não acusou o golpe. Agora, é possível a Rússia dar conta das suas demandas econômicas e financeiras sem esses players muito importantes como Estados Unidos e Europa, que muito provavelmente vão deixar de adquirir esses insumos muito importantes, como, por exemplo, o gás, além de todas as sanções que foram impostas por conta da guerra? Então, Daniel, existe uma situação que é muito preocupante nos países europeus, né? Então, eles já vinham com a crise da pandemia, já estavam em recuperação econômica e logo em seguida veio a questão da guerra. As sanções foram impostas, mas assim, foram impostas achando que a Putin pararia essa empreitada com um prazo muito curto. Como não ocorreu, quando se estica esse prazo, automaticamente essas nações começam a entrar em xeque, porque a falta de energia e a falta do gás fazem com que o preço da energia e do abastecimento das empresas que utilizam gás também acaba subindo, isso gerando uma inflação interna e com isso acaba tendo até um desaquecimento da economia. E como quase todas elas já estavam num desgaste justamente por causa da crise econômica, então muitas delas já começam a rever a situação de se manter as sanções. O que Biden oferece da dependência, a dependência não se acaba da noite para o dia, isso vai demorar alguns anos. E lembrando também que a Alemanha ela fez um gasoduto por via mar e investiu alguns milhões de dólares nesse projeto. E de repente simplesmente paralisá-lo seria impossível, porque dinheiro foi investido e empresas foram contratadas e teria que haver um reembolso ou uma reparação do dano para essas empresas. Então, no âmbito jurídico, eu não vejo como paralisar aquela obra e não deixar ter o fornecimento de gás ainda para a Europa. E essa mudança de dependência, praticamente redução de dependência, isso pode levar a quase 10 anos, não é uma coisa tão rápida. E lembrando que o gás que vai vir dos Estados Unidos para a Europa, ela virá via navio, e mesmo assim ficará com o custo do frete também alto. Então isso também implicará em aumento do preço do gás a ser vendido na Europa, indiferente do preço do gás que vem da Rússia. Um grande exemplo disso mostra que a Rússia ela consegue, eu até comento muito assim, ou é sorte demais ou muito planejado. Quando abriu a bolsa na segunda-feira, ela teve 3, 4 circuit break, né, que é aquele momento que a bolsa cai de uma forma absurda. No dia seguinte, ela estoura em alta. Os oligarcas, praticamente, que rodeiam o governo do Putin, simplesmente tiveram ganhos de 8,3 bilhões de dólares. Aí tinha a questão da desvalorização do rublo. Automaticamente, Putin fala que todas as transações agora têm que ser feitas em rublo. A moeda recupera a sua valorização, o seu valor no mercado externo, porque todos que vão pagar o gás ou combustível terão que usar o rublo. Isso fez com que a moeda russa se valorizasse. Então, a Rússia, bem ou mal, ela está conseguindo, dentro dessa logística mundial, se sobressair financeiramente. Por quê? Ela tem ativos que são essenciais.
Petróleo, gás, energia, fertilizantes e trigo, e além dos outros componentes como metais. Então, ela tem componentes que são essenciais para algumas linhas de produção. E com isso, ela dá força para a questão dessa força de negociação. A Índia já sinalizou comprar o excedente de petróleo, já tem outros. A China também já compra a questão da energia russa. Então, quer dizer assim, dentro do mercado mundial, ela está conseguindo sobreviver. O que pega para ela é realmente o processo inflacionário interno, porque a Rússia precisa, o Banco Central russo precisa limitar os saques para que não haja aquela corrida aos bancos, para que não haja uma quebradeira dos bancos, porque aí se você quebra o sistema financeiro, os bancos praticamente, aí você já tem um colapso. Por quê? Por que eles precisam limitar essa questão dos saques? Porque o banco trabalha com um efeito multiplicador. O que é esse efeito multiplicador? Eu coloco R$10, esse R$10 vai virar 1.000 para mim. Porque você colocou R$10 na sua conta, automaticamente eu emprestei para um indivíduo A, B, C, D, E e F. E esse dinheiro acaba girando na economia. Então, quer dizer assim, eu coloquei R$10, ele equivale a 1.000. E se todas essas pessoas sacarem lá o R$1.000, não existe R$1.000 porque só tinha 10. Então, por isso que o banco segura essa questão dos saques. E a falta de produtos dentro da própria Rússia. Começa a faltar itens de primeira necessidade, e com isso tem uma inflação de demanda. Muitas pessoas comprando, pouco produto, e isso acaba subindo muito internamente. O que eu acredito que nessa logística, Putin deve suprir com as importações, não dos países que colocaram sanções, mas provavelmente da China ou dos países do Oriente que estão ainda sem sanções, que possam fornecer para a Rússia. Doutor, e ainda nessa esteira de preços, a gente sabe que os metais produzidos na Rússia, como o níquel, alumínio, também registraram alta expressiva demais, a níveis aí sem precedentes. Esse aumento tem custado muito, na verdade, né, para quem vai comprar, provocando mesmo um desequilíbrio econômico. Sim, principalmente, por exemplo, o titânio, né, que é uma das... A Rússia é um dos principais produtores, que é a base, por isso que a Boeing tinha uma planta ali justamente por causa do metal que é usado para aviação. Então, todos esses metais, sim, é só dar uma olhada nas empresas que nós temos aqui no Brasil, que são cotadas na Bolsa, que mexem com metais, como elas tiveram uma valorização nesse período. É uma tendência natural. Todos esses produtos que a Rússia produz, ela acaba, vamos dizer assim, eu já tinha uma questão de oferta, ou seja, a quantidade desses produtos ofertados no mundo, ou seja, a quantidade desses metais, a quantidade de fertilizante, a quantidade que nós tínhamos de cereais, a quantidade de petróleo, a quantidade de energia, tudo isso era dimensionado o preço conforme eu tinha meus compradores. Quando você põe as sanções na Rússia, automaticamente você tira esses produtos que estavam no mercado e faz com que essa quantidade de produtos que estavam na prateleira caiam. É a mesma coisa que você for no supermercado, de repente vai uma questão lá do governo e tira determinados produtos porque essa marca não pode ser vendida. Quando você chegar lá na prateleira, você vai ter 1 ou 2 produtos e nada mais. E esses produtos, como vai ter uma corrida muito forte, o preço vai aumentar. Então, essas commodities todas foram puxadas. Um dos motivos que puxou o preço foi a sanção, porque uma vez que eu não posso fazer negócios com a Rússia, o mundo não pode fazer, os países que aderiram à sanção não podem fazer negócios com a Rússia. Quando tiraram a Rússia do sistema SWIFT também de pagamentos, você impossibilitou as transferências de pagamento para as exportações. Então, você vai ter que provavelmente fazer algum tipo de triangulação, usando a China ou uma outra possibilidade diretamente com um banco russo, para conseguir fazer o pagamento desses produtos que você quer importar. Então, você acaba dificultando
a venda desses produtos. E com isso você faz com que os preços atinjam valores muito altos. Foi exatamente o que aconteceu com os oligarcas russos. As empresas que mais subiram foram a de petróleo e energia, foram as que mais subiram e que mais lucraram na Bolsa Russa, quando nós pensávamos que a Rússia não ia suportar a quebradeira da Bolsa, né? Perfeito. Só para fechar rapidamente, doutor Alessandro, o Brasil é um grande produtor de commodities e caso consiga resolver aquele problema que tange a possível falta de fertilizantes, o senhor entende que o Brasil pode se beneficiar de alguma maneira com a guerra por ser um grande produtor de commodities? Tem alguma área, algum produto específico que o Brasil pode despontar e até surpreender o mercado mundial? O senhor consegue fazer essa projeção? Então, não só o Brasil, mas qualquer outro país, a gente tem, a própria Estados Unidos está tirando vantagem disso, vendendo gás, mandando equipamentos bélicos, né? O Brasil, ele tem uma vantagem que nós somos produtores do agronegócio. O único problema para nós, para atingirmos o mercado russo ou o mercado mundial, justamente vai ser a questão da logística, como vai ficar. Nós, por exemplo, já vimos sofrendo um problema de logística, né? Então, quando deu a pandemia, os navios vinham para o Brasil, como não podiam sair carregados, eles voltavam com os contêineres vazios e todos eles ficaram ancorados. Então, criou-se uma crise de containers para você poder mandar essas mercadorias para fora. O Brasil nós somos o 9º maior produtor de petróleo, ficando um pouco abaixo do Irã. Então, isso porque o pré-sal agora se torna muito interessante, porque o pré-sal existe uma limitação de custo para exploração. Para você poder explorar o pré-sal, o preço do barril tem que estar entre 80 e 85 dólares. Se não tiver esse valor, ele se torna inviável pelo custo da produção. Com o preço que está o petróleo hoje, ele é altamente rentável e a nossa capacidade de exploração é absurda. Então, nós podemos até avançar do 9º lugar e subir esse ranqueamento. E essa questão do petróleo, numa situação onde o mundo está em crise por causa do petróleo, nós podemos ter uma questão de se sobressair nesse mercado. A questão das commodities já está dando um resultado muito grande, porque como subiu os preços e as nossas exportações aumentaram, nós estamos tendo uma entrada maior de dólares junto com os investimentos estrangeiros e está fazendo com que a nossa paridade cambial o real tenha se valorizado pela quantidade de dólares que tem no mercado. Então, o Brasil tem, sim, a questão do agronegócio, a questão do próprio petróleo, até dos nossos metais. Então, nós podemos suprir, aonde tiver essas carências, nós podemos suprir esses fornecedores e o Brasil pode alavancar muito nesse sentido. Os efeitos econômicos em todo o mundo decorrentes da guerra na Ucrânia. Agradecemos demais a participação de Alessandro Azzoni, advogado e também economista. Até uma próxima, doutor. Muito obrigado, um bom dia a todos.